Boa tarde. Espero que estejam todos bem com esse frio que está aqui em São Paulo. Enfim, quem está aqui em São Paulo sabe o frio que está fazendo aqui. Então, inclusive, eu estou aqui com este gorrinho porque eu sinto muito frio. E como todo brasileiro, a minha casa não tem calefação, portanto, quando esfria demais, o que acontece? Se a gente não se agasalhar muito bem, a gente passa frio dentro de casa, né? É o que está acontecendo aqui. Então, a solução é essa, né? A gente tem que se agasalhar super bem dentro de casa também. Né? E o que eu queria dizer também, antes de começar propriamente a entrar no tema, né, desse vídeo, eu quero aproveitar para me desculpar com quem acompanha aqui esses vídeos, assistiu os outros e eventualmente se cadastrou aqui no canal, porque eu disse que ia gravar no mínimo, né, um vídeo por semana. E na semana passada eu não gravei. E não gravei por quê? Porque eu tenho uma sinusite que eu acho que é crônica, porque ela volta sempre, né? E a semana passada eu tive uma crise e fiquei bem mal, assim, não conseguia nem falar por muito tempo. Sempre que eu demorava muito falando, eu acabava tossindo. Inclusive isso pode acontecer aqui, né? Diminuiu, melhorei bastante, mas ainda não estou zero bala, assim, não estou 100%. Mas melhorei bastante, graças a Deus. Então, acho que dá pra gente gravar aqui, dá pra eu gravar esse vídeo, contanto que ele também não seja longo demais, né? E é isso, então. Me desculpo com vocês, mas eu pretendo, né, ainda assim, pretendo gravar pelo menos um vídeo por semana. Talvez 2, quem sabe eu não consiga gravar nessa semana 2, porque eu não gravei na semana passada. Mas a ideia continua sendo essa, tá bom? E vamos lá então, né? Vamos entrar então no tema, que é uma pergunta. Vocês sabem que o quanto eu insisto nessa questão da pergunta, né? Do quanto é importante a gente ter uma pergunta para poder iniciar um estudo. E sobretudo, né? Ou especialmente quando se trata de um estudo na área de teoria da literatura, que é o caso dessa pergunta. Né? Quando a gente fala de ficção, aí é diferente, né? Aí a minha postura, ela, em termos gerais, ela está mais vinculada à ideia de que você abre um livro e lê e pronto. Né? Eu sei que livros têm níveis de leitura, né? Romances, contos e sobretudo poesia, mas não é de poesia que eu estou falando, né? Eu ainda não falei e não sei quando que eu vou falar de poesia, mas falando de ficção e de prosa, né? A gente tem aí, eu sei, diferentes níveis de leitura, mas eu acho que tem um nível que é o do entretenimento, que é aquele nível em que você, quando abre um livro, lê e se diverte, né? Aproveita aquele tempo que você passa com o livro, é maravilhoso, né? Sem que para isso você precise conhecer, né, teoria literária, né, crítica literária, teoria literária. Eu vou falar ainda bem mais sobre isso. Né? Eu tenho até a ideia de amanhã ou depois gravar um vídeo e vou também usar o Instagram com uma questão, vou propor uma questão com relação a isso, para quem eventualmente assista, veja o vídeo, acompanhe os canais, tá bom? Mas não agora. Agora vamos à pergunta, que é uma pergunta que tem a ver com teoria literária especificamente. Né? E a pergunta é a seguinte: seria possível a gente dividir num romance forma de conteúdo? Né? Essa é a pergunta. É uma pergunta que me ocorreu, né, de forma assim, primeiro meio nebulosa, eu não consegui perceber bem ela, mas assim eu intuí, né? À medida que o tempo foi passando, aí ela foi se tornando mais concreta, mais objetiva. E à medida que eu fui lendo um pouco a história da literatura e crítica literária, né, teoria, sobretudo, aí eu me deparei
com essa questão mesmo. Ela é uma questão que existe. Eu acho que ela pode ocorrer, como ocorreu para mim, né? E isso é interessante, poder assim, trocar essa informação com vocês. Por quê? Porque quando me ocorreu essa questão, eu não conhecia, eu não sabia que ela existia de forma objetiva, desculpe, na teoria da literatura. Não sabia, né? Mas uma hora me ocorreu, eu falei, puxa vida, né? Tô lendo aqui esse romance, né? Pode ser qualquer romance, aí ou um conto, né? Aí você percebe, você intui, né? Aqui que existe ali uma história que está sendo contada, né? E que existe uma maneira dessa história ser contada, né? Em termos gerais, a divisão seria essa. Uma é o conteúdo da história, portanto, o conteúdo, né? E a outra, seria a forma como essa história é contada. Eu até deixei um livro aqui para dar um exemplo, que é esse livro aqui, que é a coletânea, segundo o Marcos Massari, que faz a apresentação das histórias dos irmãos Grimm, né? É um livro da Cossack Kniff, da falecida, infelizmente, né? Era uma editora muito bacana, muito preocupada com a parte estética também dos livros, né? E são em 2 volumes, e segundo aqui diz o Marcos Massari, que apresenta, a tradução não é dele, é Christine Rohrig, Rohrig. Eu presumo que ela seja alemã, né, descendente de alemães, enfim, porque a tradução é direta do alemão e assim, é considerada a tradução do volume em que os 2 irmãos, o Jacob, né, e o Wilhelm Grimm, eles entenderam que era a definitiva, porque ao longo dos anos, desde a primeira vez que eles coletaram essas histórias até essa edição, que seria a definitiva, que, salvo engano, são 157 histórias, eles tiraram algumas, outras tantas eles colocaram. Então, essa informação é importante por causa disso, porque esse aí seria o livro em que eles falaram, não, agora aqui está pronto, está resolvido o negócio. E a tradução é direta do alemão desse livro, onde eles entenderam que já estava, né, que eles tinham coletado todas as histórias que eles queriam, né, que eram histórias. Essas histórias dos irmãos Grimm são histórias que eles faziam. Eles andavam pelas aldeias, conversando com as pessoas, sobretudo as pessoas mais velhas. Aí eles, né, que conheciam as histórias, são histórias orais ali do interior da Alemanha. Eles coletavam as histórias, escreviam, depois, né, transformaram em livros. E por que eu escolhi esse livro aqui? Porque ele tem uma história, para a gente falar de forma e conteúdo, porque ele tem uma história aqui, tem várias outras, né, mas tem uma que é muito conhecida, eu até marquei aqui, vocês certamente conhecem. Esse livro é maravilhoso, viu? Eu assim, gosto muito, muito de conto de fadas, sabe? Tem uma outra coisa também bacana que eu aprendi com esse livro aqui, que é com relação ao termo conto de fadas, né? Ou contos da carrochinha, que é comum aqui no Brasil, né? Que ele fala aqui, o apresentador, aqui que o cara que apresenta, né, a obra, que suponho sejam especialistas, né, um especialista em Irmãos Grimm, que é o Marcos Massari. Ele diz o seguinte, que o título ideal, inclusive para esse tipo de história, não é conto de fadas. Inclusive os Irmãos Grimm, eles não deram esse título, que o título que eles deram é Histórias Maravilhosas, que o termo em alemão, né, não seria conto de fadas, mas histórias maravilhosas. Então, inclusive, né, eles usam esse termo aqui, né, aqui, ó, contos maravilhosos, infantis e domésticos. É ótimo, né? Ótimo, né? Porque ficou uma coisa bem mais precisa. E, enfim, e a história é essa aqui, ó. A Branca de Neve. Uma história que assim faz parte da vida de todo mundo, né? Da minha geração, né? E de outras tantas, e mesmo dessas agora mais recentes, né? Por quê? Porque a gente passou pelo filme da Disney, né? Era uma história que
Normalmente as mães contam para os filhos, tem livrinhos, né? E aí e depois tem o filme da Disney que todo mundo conhece, né? Então, acho que a grande maioria das pessoas da minha geração e outras viram, né? E então faz parte desse imaginário coletivo, né? Enfim, e por que eu peguei como exemplo essa história? Porque assim, quando você lê essa história, e é curioso até porque os personagens todos que estão no desenho animado, por exemplo, e nessas histórias que tem nos livrinhos infantis, eles estão também aqui, né? Aliás, eles estão aqui e estão nelas, né? Essas histórias todas usaram os personagens, eles são os mesmos. No entanto, algumas mudanças, né, na história aconteceram, e assim, certamente para amenizar um pouco a história. A história é uma história que tem um conteúdo pesado, né? E aí para criança, né, ou para a ideia que se tem de criança hoje em dia e já há alguns anos, talvez não fosse indicado, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, que na história original aqui, o que a gente aprende, né? O que a gente vê logo no início? Que a rainha aqui no desenho animado, e nas histórias infantis, tenta matar a Branca de Neve por inveja da beleza dela, é a mãe dela, né? Então, quer dizer, você vê aí uma situação, né, que fica difícil de explicar para uma criança, dependendo da idade, da forma como as crianças são criadas hoje. Eu não sei, na época, né, no século XIX, no final do século XVIII, no século XIX, como se lidava com isso. O que eu sei é que essas histórias eram contadas para as crianças pelos pais. Daí que ela surgiu, era para os adultos também, mas também para as crianças. E é assim que ela era, né? E depois também tem o final, né? Assim, o que a gente percebe é que tem alguns requintes de crueldade nessas histórias que você pode pensar, puxa, né? Mas é assim, né? As pessoas são capazes disso. E são mesmo. E quem advoga que as histórias, que os contos de fadas devem ser contados para as crianças, né, no original, como está aqui, olha a coisa justamente por essa perspectiva. Eu, por exemplo, como pai, inclusive, eu também vejo assim, né? Eu não acho que deve se amenizar. Então, assim, dependendo da idade, você não vai contar. Espera um pouco mais. Quando a criança estiver um pouco mais velha, aí você conta a história como está ali, né? E vai explicando, né? Você pode dizer até que o contexto era diferente e tal. Havia um contexto histórico e que hoje é diferente, então pode explicar. Mas enfim, né, voltando aqui para o tema, né, e vocês vão entender por que eu usei então aqui esse exemplo, né, da Branca de Neve. Eu usei exemplo por quê? Porque essa história sofreu uma alteração de conteúdo. Né? Ela sofreu uma alteração de conteúdo e sofreu uma alteração de forma também. Ela sofreu uma alteração nos dois casos. Com isso eu quero que vocês entendam o seguinte: na verdade, forma e conteúdo, e eu me filio à escola que entende dessa maneira, elas não podem ser separadas. Não se pode separar forma de conteúdo, né? Quem imaginou que se poderia fazer essa separação e da onde partiu a ideia de que talvez se pudesse fazer essa separação, foi de uma teoria, uma escola teórica da literatura, né, uma escola teórica de história da literatura e de literatura que nasceu na Inglaterra, no final do século XIX. Né? E essa escola, ela justamente dizia que o que deveria estar no centro dos estudos literários não era a obra em si, né? Mas sim uma série de condicionantes que estão em torno do momento em que surgiu a obra literária, né? Então, assim, vamos lá, vamos dar um exemplo prático, que eu acho que nada
ajuda mais, nada é mais didático do que exemplos práticos e comparações, né, que são duas coisas, né, bastante próximas, né. Então vamos imaginar Inglaterra, desculpe, vou tomar um gole de chá aqui, quentinho, até para lubrificar a garganta aqui. Então, assim, imaginem Inglaterra, século XIX, Revolução Industrial, né? Esse é o cenário. Então você tem um cenário ali extremamente revolucionário, né? Você havia uma determinada condição da sociedade inglesa até esse período, né? Até o século XIX, era uma sociedade bastante estável, onde você tinha lá uma grande parte da população vivendo no interior e algumas pessoas vivendo nas cidades. De repente vem a Revolução Industrial, muita gente sai do interior e vai para as cidades para trabalhar nas fábricas, né? São pessoas das classes inferiores, né? As pessoas das classes altas, né, permanecem numa situação de equilíbrio, né? Os burgueses, né? A burguesia, a nova burguesia que surge, são os comerciantes, os industriais, né? São os donos dos negócios, e você tem ali também a aristocracia, que é essa, né? Na Inglaterra, sobretudo, né, sofreu muito pouca alteração, né? E o que acontece nessa época aí? Eles são donos das terras, muitos deles depois vão virar até industriais, né? E empresários e tal, né? Mas enfim, então a gente tem esse cenário, que é um cenário de mudança, de muita mudança, né? E nesse cenário, qual escritor que a gente pode escolher, assim? O primeiro que me vem à cabeça é o Charles Dickens, né? Então você imagina, então tem o Charles Dickens escrevendo ali os livros dele, né? Por exemplo, vamos pegar Grandes Esperanças, né? Tá escrevendo Grandes Esperanças. O livro, sem sombra de dúvida, a história, ela não deixa de tratar desse ambiente, dessa mudança, porque a história é uma história que se passa no período em que o autor está escrevendo a história, né? Grande Esperança não é uma história em que o autor contextualiza ou coloca o tempo da história no passado. Não, é o tempo, ele usa o tempo presente mesmo, em que ele está escrevendo, né? Então, sim, existe na história referências a essa realidade nova, né, do que está acontecendo naquele período, né? Mas ou usar isso, né, para dizer que o que mais importa não é a obra em si, mas sim esse contexto que está em torno do autor, né? Eu acho até que fica mais claro se a gente explicar assim, do que da obra. Está em torno dele. O autor também tem uma determinada classe, ele pertence a uma determinada classe, né? Nasceu numa família, né? Tem necessidades de ordem financeira maiores ou menores, enfim. Mas a obra ainda tem que estar no centro. O livro, a obra de arte, né? Que é o que um grande livro que um livro é uma obra de arte, uma peça de arte, né? Como eu já disse outras vezes. Então, quer dizer, o livro tem que estar no centro, a obra tem que estar no centro. E se ela está no centro, né, você não pode usar essa ideia de que o que mais importa é o que está em torno da obra, né, e o que permitiria que essa obra existisse, na verdade, é o que está em torno dela, né. Aí, se a gente aprofundar um pouco mais os estudos nesse caminho, a gente vai chegar ali na ideia que o Marx tinha da arte, né? De infraestrutura, superestrutura, essa coisa toda, né? Eu não quero entrar nisso agora, né? Mas eu acho assim, quem sabe um pouco, né, de história política e econômica desse período vai entender que essas perspectivas nascem aí, né? Nascem a partir dessa época e por conta desses estudos e dessas obras, né, que surgem nesse período, né, que são as obras do Karl Marx, né, que tem essa perspectiva, né, e muitos críticos literários, muitos autores foram seduzidos por esse tipo de ideia, né.
E voltando para forma e conteúdo, né? Voltando para forma e conteúdo, o que eu quero dizer? Eu quero dizer, inclusive mostrando aqui essa história da Branca de Neve, é que essas ideias, né? Primeiro, que o que importa mais, né? Do que importa mais do que a obra é o entorno da obra, né? Acaba que, de uma maneira coadjuvante, né? Implicando na ideia de que seria possível esse tipo de divisão. Veja bem, e aí, eu acho que exige uma certa sutileza de raciocínio chegar, né? Porque aí você pensa, poxa, mas tá, eu tenho aqui críticos literários dizendo que a obra já não está mais, a obra de arte já não está mais no centro, que o que está no centro, na verdade, a realidade política, social, econômica, aonde essa obra nasceu, do período que essa obra nasceu. Tá. Só aí você já tem uma divisão, né? Então não é muito difícil, embora exija uma sutileza de raciocínio, que eu tenho certeza que vocês todos são capazes de fazer, né? Para fazer uma ligação entre essa primeira ideia e essa segunda aqui, que dividiria a conteúdo de forma. Porque se eu posso dividir aqui, né, se eu posso tirar a obra do centro, que não deixa de ser uma divisão, se eu tiro a obra do centro e coloco no centro essas condições, essas condicionantes todas, né, de ordem social, basicamente, econômica, política, essa coisa toda, nada impede que eu pegue a obra em si e também proceda dentro dela uma divisão, né? Aí eu tiro aqui a forma do conteúdo, né? E quando eu faço isso, né? Quando eu faço isso, na verdade, eu mutilo a obra, né? Eu mutilo a obra. Ela não tem mais sentido, né? Ela não tem mais sentido. Quando eu faço isso, eu vou dar um outro exemplo prático também, que é quem faz isso aqui no Brasil em tempos atuais. Eu acho que quando eu fiz vestibular tinha muito, agora não sei se ainda tem, mas eu presumo que sim. É quando os cursinhos para vestibular, enfim, dão aqueles resumos de livro. Então a pessoa não quer ler o livro, né, não tem tempo, acho que não tem tempo, enfim. Ou então, mais que isso, né, eu estou fazendo aqui uma faculdade, vou prestar concurso para uma faculdade de engenharia, os caras estão pedindo para eu ler aqui Machado de Assis. Não quero saber de ler, quero fazer conta. Então não vou ler isso aqui, vou fazer aqui ler um resumo e pronto. Mas se você entende que o conteúdo pode ser separado da forma, você está legitimando esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de obra, né? Você pega um resumo de livro, porque qual o problema, né? O que importa é que a história está ali. De que maneira ela foi escrita, se o autor quis escrever de um jeito, mas o que importa sou eu contar só o conteúdo daquela história que o autor usou, tanto faz, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Não teria problema nenhum, né? O raciocínio é esse. Então, quer dizer, você notem então que tem toda uma história, né? Uma linha do tempo logicamente concatenada, né? Desde essa ideia que tira do centro a obra e coloca condicionamentos políticos, sociais e econômicos, até o momento em que, já que né, a obra em si ela não tem essa importância, né, eu posso também desmembrá-la, né? Posso pegar a obra de arte e desmembrá-la, né? E quando eu faço isso, é óbvio que eu a mutilo, né? Não é isso? Eu acho que assim, entendo eu que a obra de arte é uma coisa íntegra, né? Pronta, completa, inteira, né? Eu outro dia pensando nisso, eu me recordei daquele monolito do 2001 Odisseia no Espaço do Kubrick. Quem viu o filme vai se lembrar. Então joga no Google aí, tem um monolito preto que é um retângulo comprido, negro assim, que ele aparece em determinados momentos períodos históricos aqui do planeta Terra, né? E eu acho assim, eu gosto uma coisa que eu gosto muito no Kubrick é que eu acho ele um diretor muito elegante, né? Tanto que os filmes dele não envelhecem assim, esteticamente eles não envelhecem assim,
sobretudo a direção de arte e tal. E esse monolito é um negócio muito, muito elegante, assim, sabe? Né? Mas enfim, o que eu quero de dizer é que é uma coisa íntegra. Pronto, se você tira um pedacinho, já não é mais a mesma coisa, né? A obra de arte é a mesma coisa, o livro é a mesma coisa. Se você troca uma vírgula, né? Se você tira um parágrafo, já não é mais o mesmo livro, é outra coisa. É outra coisa, não é? O autor quis que ele fosse, né, que ele ficasse exatamente daquele jeito. E a depender do autor, muitas vezes uma obra como, por exemplo, Madame Bovary, do Flaubert, ele levou 5 anos para escrever. 5 anos para escrever um livro de 200 e poucas páginas. 5 anos. Agora calculem quantas vezes ele corrigiu, ele trocou uma palavra por outra, fez pegou um parágrafo e fez diferente porque ele não estava satisfeito. Aí você chega aí, não, aqui dá para separar, não tem problema. Não é assim, né? Então, quer dizer, eu entendo a coisa dessa forma. É impossível, a obra é uma coisa íntegra, essa divisão forma-conteúdo. Quando muito, né? Para efeito metodológico ou didático a gente pode usar. Você está dando uma aula, aí você vai explicar ali e tal, mas aqui a história é assim, né? E foi escrita dessa forma, tudo bem, contanto que no final você faça a ressalva de que você está apenas dando um exemplo, que na verdade essa divisão de forma concreta não pode ser feita, né, de maneira nenhuma, né? E finalizando, caminhando para o final, né? Mesmo ainda no século XIX, e por que eu penso assim também, né? Essa ideia não me veio do nada. Como eu disse lá no início, eu me filio a uma corrente que entende que não é possível fazer essa divisão, né? E que corrente é essa? Né? É uma corrente que surge aí já no final do século XIX, começo do século XX, a partir de uma crítica nova, né, de alguns estudiosos da literatura, alguns teóricos da literatura, que entenderam que não era possível fazer essa divisão, que não era possível tirar do centro do estudo da literatura a obra literária, né? São estudiosos que trouxeram de novo para o cenário de discussão, para o ambiente de discussão da literatura poética do Aristóteles, que foi deixada de lado, né? Que por séculos esteve no centro desse tipo de estudo, e o livro do Aristóteles do qual eu estou falando é a Poética, né? Esteve no centro. Aí aos poucos ele foi sendo deixado de lado por esses estudiosos que entendiam que a importância na realidade estava em outros aspectos, né? Mas aí esses novos críticos que chegaram trouxeram de novo para o centro do debate a obra, e com isso veio junto o Aristóteles, é claro, não poderia deixar de vir, né? E eu me filio a esses estudiosos, que assim eu posso citar entre eles, por exemplo, o T.S. Eliot, né, que além de poeta era crítico literário, né? O Ian Richards, um crítico, esse não era escritor, né, mas era um crítico literário importantíssimo, assim, um dos responsáveis pela renovação da crítica literária no final do século XIX, no século XX já, né, o Ian Richards, e os formalistas russos, que os formalistas russos, inclusive eles não gostavam desse termo formalista, né? Eu até vou fazer depois um vídeo para tratar só dos formalistas russos, porque é uma escola importantíssima, né, que passou por uma série de reveses, porque ela teve início ali antes da Revolução, né, antes de 1917, passou pela Revolução, né? Muitos dos estudiosos vinculados a ela saíram da então, né, depois União Soviética, migraram ali para Tchecoslováquia, alguns para os Estados Unidos, fugindo da repressão, né, do Stalin, né, daquele primeiro período da União Soviética, né? Mas é uma escola importantíssima, e essa escola ela é uma das escolas que, né, os estudiosos dessa escola concluem que é absolutamente impossível fazer essa separação, né, entre forma e conteúdo, porque na verdade a obra de arte é algo íntegro, né? Mas aí eu quero fazer um vídeo só para tratar da escola formalista, que eu também vou preparar alguns textos para colocar lá no Instagram sobre essa escola, que é uma escola muito importante,
Tá bom? Eu acho então que podemos encerrar por aqui e assim, né? Finalizando, não é possível, né? Você tem uma história que é uma coisa só, né? Ela é algo íntegro, completo. Se você altera, como aconteceu, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da Branca de Neve, aí você tem outra coisa, né? Uma coisa é a história original, que está aqui, né? Que é uma obra íntegra, completa, né? Outra coisa completamente diferente, embora inspirada, talvez a gente possa usar esse termo, né? Inspirada. O desenho da Disney é inspirado na história original da Branca de Neve. Outras histórias infantis, outras tantas histórias infantis também são inspiradas, mas ela não é a história. A história está ali, né? Como não é possível também fazer esses resumos que essas escolas fazem, enfim, de romances para quem não quer ler o romance, né? Então, se você não quer ler o romance, não leia, né? Mas esse resumo é uma outra coisa, não é o romance, né? Tá bom? É isso então, muito obrigado.